Afinal, o atleta amador precisa tirar férias dos treinos no final do ano? Será que todo mundo deveria parar no fim da temporada? Ou será que isso varia de acordo com o nível, rotina e tipo de prova? Muita gente se confunde nesse assunto e hoje a gente vai descomplicar tudo isso. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui no canal Fala Lobo. E hoje o tema é importante, pessoal, as férias dos treinos. Aquele velho dilema, parar e descansar e meio que perder condicionamento físico ou continuar e manter o condicionamento, mas ficar cansado. Então, o que fazer nesse momento? Fica comigo até o final porque eu vou te explicar quem realmente precisa tirar férias, quem não precisa e ainda como organizar esse período de descanso de forma mais inteligente possível. Então a pergunta que não quer calar, atleta amador precisa tirar férias? E a resposta não pode ser outra, galera, que eu sempre falo aqui. Depende, pessoal. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe uma regra que vale para todo mundo. Infelizmente, eu gostaria que tivesse também, porque a necessidade dessas férias no final do ano depende do nível do atleta, do quanto ele treinou e do tipo de temporada que ele fez, considerando principalmente as suas provas-alvo. Mas vamos por partes para detalhar melhor tudo isso. Primeiro ponto, vamos para os extremos, tá? Os atletas profissionais precisam de férias, os caras que vivem em função do esporte, que treinam muito volume, muita intensidade, com uma frequência diária de 2 a 3 treinos por dia, tudo sendo planejado para performance máxima. Esse atleta, ninguém tem dúvida aqui, eu acho, né, que esse atleta precisa de uma fase de pausa, porque o corpo dele acumula um grande estresse fisiológico no decorrer do ano, muita fadiga no sistema nervoso, microlesões ao longo do ano no sistema articular, que cicatrizam também nesse período de férias, recuperam do desgaste hormonal e minimizam o impacto psicológico do ciclo competitivo, que é bem pesado também. É o famoso off-season, né, dos atletas profissionais. Sem isso, há mais risco de lesão, pode gerar queda de performance e o esgotamento aumenta muito, tá? Ele tende a ficar cansado no meio da temporada se não tiver esse descanso, porque não teve essa pausa no período adequado. Então, pensando em um ano de competições, é melhor ele descansar no começo e passar o ano performando do que correr o risco de virar o ano treinando e ficar cansado no meio do ano quando está todo mundo performando. Agora, bora para o outro extremo, galera. Os atletas iniciantes e quem treina para qualidade de vida, digamos assim, a galera do lifestyle. Normalmente essas pessoas não precisam de férias. Esse é o ponto que muita gente erra. Atletas iniciantes ou pessoas que treinam com objetivo de saúde, controle de peso, qualidade de vida, melhora do condicionamento físico básico ou tem uma rotina ainda irregular, geralmente não precisam dessas férias formais, digamos assim. E por que isso? Vamos lá. Porque esse atleta normalmente não treina tanto volume, não tem tanto estresse físico, não acumula tanta fadiga, tá? E tem até dificuldade de manter essa consistência. Então pensa, se ele parar, mais vai atrapalhar do que ajudar, né? E às vezes ele já tem essas pausas naturais ao longo do ano, umas férias, uma viagem. Imagina que a pessoa que treina 2 a 3 dias na semana, ela passa mais dias sem treinar do que treinando, tá? E se ela tira 3 semanas de férias ainda, corre o risco de perder essa rotina, perder a consistência e tem dificuldade em retornar, né? Ter que voltar do zero, que muita gente tem dificuldade. Para esse caso, o ideal é não parar, é manter em movimento, mesmo que com treinos leves e curtos. E no meio desses dois extremos, temos os atletas amadores, intermediários e avançados, tá? Com temporadas nem tão altas como de um atleta profissional, mas com uma demanda maior que um iniciante. Já é o cara que passa mais dias em atividade do que sem atividade durante a semana, que treina quase todo dia, na verdade, né, com 1 ou 2 dias off, e que já faz provas de distâncias um pouco mais longas, como 21 km, maratona, triatlo olímpico, 70.3, Ironman, por aí vai. Esse atleta não treina como profissional, mas também não treina leve como iniciante. Ele está bem no meio do caminho ali, e o corpo já sente mais a temporada que passou. Nesse caso, eu acho que tem duas estratégias possíveis aqui para essa galera. A primeira é reduzir a carga por algumas semanas, que é a estratégia mais comum, ou seja,
mantém essa pessoa em movimento, mas diminui o volume, reduz a intensidade, treina mais por prazer, sem uma planilha rígida nesse período, tá? Podendo variar inclusive mais os dias, sem treinos longos e sem intervalados pesados. Isso permite recuperar a questão muscular, os tendões, o sistema nervoso e a motivação mental, que é muito importante. E temos outra opção para essa galera, que é tirar férias completas dos treinos quando o ciclo foi muito intenso. Aqui sim faz sentido parar por 7 a 14 dias sem treino e depois retornar com treinos leves. É o caso de quem terminou um Ironman, um 70.3 ou uma maratona, tá? Ou fez mais de uma maratona durante o ano. Também tem gente que atravessa meses de alta carga ou tá com sinais de fadiga acumulada, tá? Isso conversando com o atleta a gente vê. Ou então pessoas que estão sem motivação, que gostam de treinar, mas tá sem motivação, ou tá com sono bagunçado, ou sente uma dor persistente. Nesses casos, essa pausa estratégica é muito importante, não significa sedentarismo, tá? E sim uma recuperação profunda. Então, pode passar 1 ou 2 semanas sem atividade e depois voltar com atividades mais leves. Isso ajuda tanto no descanso físico como no mental para voltar à motivação. A pessoa sente falta da rotina de treino, isso é muito legal. E a grande questão, vou perder condicionamento se tirar férias? Então, um pouco vai sim, não dá, né, gente? Mas a ciência mostra que a maior parte dessa perda é pequena e totalmente reversível, pessoal. Nos esportes é mais fácil recuperar o que tu já teve do que conquistar uma performance, tá? Até porque a base aeróbica volta rápido, a economia de movimento reaparece em poucas semanas e o descanso aumenta a capacidade de treinar melhor no ciclo seguinte. Então você perde, mas tem uma melhora maior também. Resumindo então, pessoal, nem todo atleta amador precisa tirar essas férias completas dos treinos. Atletas profissionais sim precisam, iniciantes e quem treina só por qualidade de vida normalmente pode manter a rotina de treino, baixando talvez o volume e a intensidade. Já quem completou provas longas ou passou por ciclos intensos, esses podem sim se beneficiar de uma pausa total ou de uma redução estratégica de carga. O segredo é entender seu nível, sua rotina, o seu corpo e o ano que você passou. Descanso não é uma regressão aqui nesse caso, tá? É parte do processo de evolução no esporte. Agora me conta aqui nos comentários, você costuma tirar férias dos treinos no final do ano ou acha que é difícil parar, prefere manter a rotina? E se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e se quiser uma assessoria que respeita seu nível, seu tempo e sua realidade, vem treinar com a Lobo, o link para falar com a nossa equipe tá aqui na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos, bons treinos e bora evoluir. Valeu!